bem-vindos a mais uma edição do programa Assunto Cidade, o programa que aqui com você a cada edição debate alguns dos principais assuntos de Guarujá, também do Distrito de Vicente Carvalho, sempre com a presença de uma pessoa que se destaca na sua área de atuação e que nos ajuda a desenvolver aqui o tema proposto. Hoje nós vamos falar de um assunto que é antigo, é tão antigo quanto andar para frente, é tão antigo como andar para frente, que é a questão da reciclagem de lixo. Para falar sobre esse assunto conosco, nada melhor que o Marcelo Melo, ele que é um dos coordenadores e dirigente da Cooperbem, a Cooperativa de Reciclagem de Lixo, que fica ali na Vila Júlia, naquela pracinha do cemitério da Vila Júlia. O programa Assunto Cidade começa já, depois daquele intervalo comercial, que é rapidinho. Fica com a gente que a gente já volta já para o início da entrevista. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora, há 22 anos construindo sonhos. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Voltamos então para o início da entrevista, como eu falei, com o Marcelo Melo. Marcelo que é presidente da Cooperbem, a Cooperativa de Reciclagem de Lixo, que fica ali na Vila Júlia, a quem eu agradeço pela presteza do convite, por atender o convite do programa Assunto Cidade, e deixo antes o espaço para você cumprimentar o telespectador, Marcelo. Bom, obrigado, Valdir, mais uma vez por estar tendo a oportunidade de trazer esse assunto ao programa e que chegue em muitas casas, né? Agradecer às pessoas que estão se dispondo também a escutar sobre o tema. São algumas coisas interessantes e um histórico um pouco rico, né? Dentro daquilo que a gente tem feito ao longo desses 10 anos de configuração jurídica. Legal. Porque, na verdade, a cooperativa Cooperbem agora no dia 30 de janeiro completa 10 anos de configuração jurídica, mas a gente com esse trabalho, com esse formato desde 2001, que a gente vem trabalhando para desenvolver essa atividade econômica. Já vem uns 15 anos já. Já. Ô Marcelo, antes da gente começar a entrevista, eu estava falando que a questão da reciclagem de lixo é uma questão tão antiga, talvez, como andar para frente. Eu falei alguma bobagem? Não, muito pelo contrário, Valdir. A gente encontrou em alguns estudos, né, que os grandes relatos sobre a questão da reciclagem vêm desde o Império Romano, né, quando eles venciam os povos ou as cidades, outros tipos de forma de guerra que eles tinham. E aí vinha uma equipe por trás para retirar e levar tudo aquilo que poderia ser reaproveitado, ou ser, na verdade, reciclado, né? Certo. Os metais, por exemplo, eram o carro forte. E na relação, assim, trazendo para o ambiente de uma cidade, trazendo para o Guarujá, vamos dizer assim, é uma conta aritmética, né? A gente paga X para que uma empresa particular recolha o lixo, quer dizer, a prefeitura, o dinheiro dos nossos impostos paga X para que uma empresa recolha o lixo. Na medida em que tivermos um programa de reciclagem razoável e que avance para várias camadas da população e na cidade, essa quantidade de X vai diminuir e nós vamos pagar menos dinheiro para a empresa que recolhe lixo. Além de toda a geração de riqueza que o lixo reciclado pode produzir, não é isso? Isso. É uma conta simples, né? É 1 mais 1, né?
Você quer ver uma coisa, Valdir? Dentro desses estudos que nós encontramos, na Idade Média, como é que você... Hoje, por exemplo, nós, quando olhamos alguém com um celular novo, com um tablet, um carro de... carro do ano, você pressupõe ou faz um pré-julgamento de que aquela pessoa se tem ou não poder aquisitivo. Essa pessoa tem grana. Na Idade Medieval, as pessoas consumiam muito produto orgânico. Então é comum a gente ver nos filmes, né, aquelas mesas com os reis, os imperadores, comendo frango ou carne e do lado dele um cachorro. Já pegava o osso e já largava ali para ele. Já é um sistema de reciclagem. Já era um sistema de reciclagem e que ficava muito próximo. Mas e quando você tinha uma produção desse lixo orgânico, aonde era depositado? Nas praças, no centro da cidade, né? Então a Grand Place era o local onde se dispunha todo o resíduo, porque como ele era orgânico, ele ia se decompor e ia embora. E era uma forma também de mostrar que quando alguém chegasse de fora na cidade, via o volume de lixo e pressupunha-se que a pessoa tinha poder aquisitivo ou a cidade. Entendi. Era um sinal de status. Um sinal de status. Com o passar do tempo, entre uma das coisas veio a peste. Né? Quando a peste chegou à Europa, aí passou a se detectar um grande número de vetores que tinham, e aí passou a se fazer o quê? Colocar o lixo escondido, sair da praça, tirar esses vetores do centro da cidade e colocar escondido. E isso se arrasta até hoje, por exemplo, ninguém coloca o lixo na sala de casa. Claro, é sempre no cantinho da cozinha, no cantinho do quintal, no cantinho da casa, para que ninguém veja. É um hábito que vem já da idade medieval. Medieval. E aí a gente encontra uma outra coisa. Como hoje a maioria das pessoas trabalha durante o dia, e é o horário que é feita a coleta de lixo, né, ou muito tarde, as pessoas, quando colocam uma sacolinha de lixo, elas não têm ideia de que essa uma sacolinha se somam a tantas outras e gera uma média, no Guarujá, de 400 toneladas de resíduo por dia. 400 toneladas. E aí a gente vai na contramão, que aí o que acaba acontecendo? O Poder Executivo não tem compromisso em redução de custos. Aí eu sempre digo, quando um funcionário público solicita um aumento de salário, automaticamente está atrelado ao aumento de taxas ou de impostos. Né? Então todo mundo quer ter aumento, mas ninguém quer que tenha aumento de taxas e impostos. E aí nós vamos então, como é que você poderia reduzir as suas despesas para não ser tão oneroso ou aumento? Por exemplo, eficiência do trabalho. Então hoje o que a gente vê na nossa cidade na questão de resíduos? Uma quantidade muito grande de resíduos disponibilizados nas esquinas, que servem como entulho, pequeno lixão, a céu aberto. Por que isso ocorre? Falta de educação da população, falta de fiscalização, falta de punição. E tanto faz. Depois eu pego uma máquina, coloco 3 ou 4 pessoas, coloco isso dentro de um caminhão, disponho na área de transbordo. Na área de transbordo, eu levo para o aterro sanitário. Quem é que vai pagar essa conta? O contribuinte. O contribuinte. E aí o contribuinte, neste momento, ele não liga. Ele só diz que a cidade está suja. Só reclama. Só que, por exemplo, você vai no supermercado comprar uma cerveja e lá agora nós temos a Skol retornável. 50 centavos de desconto se você leva o vasilhame. Por quanto se vende um vasilhame desse na reciclagem? Em torno de 2 centavos. Por que o supermercado recebe 50 e uma cooperativa de catadores não pode receber 50? Você tem ideia, Valdir? Porque ali a população ela tem a possibilidade de dizer que ela faz parte de um programa de reciclagem da Ambev, que faz com que venha essa garrafa. Então, para você ter uma ideia, a logística reversa, que hoje nós já temos a lei no Congresso, já foi promulgada, agora falta só, acho que se me falha a memória, sancionar. Essa garrafa no supermercado custa 50 centavos. Numa cooperativa de catadores ela custa 1 centavo. Por que essa discrepância? Por quê? Porque lá não tem intervenção do poder público. Entendi. Lá é uma tratativa entre a logística reversa, os acordos setoriais e as bandeiras de supermercados. Enquanto nós, enquanto cooperativas, o Valdir, enquanto cidadão, foi lá e comprou, chega no supermercado e o gerente diz, olha, nós não temos a maquininha aqui para fazer a contabilidade. O senhor pode levar seu vasilhame de volta e eu lhe dou o desconto mesmo assim. O que você quer dizer é que, na verdade, esse conglomerado de interesses montaram um esquema onde eles fazem de conta que reciclam. É isso? E a prefeitura faz de conta que fiscaliza, a prefeitura faz de conta que sabe,
a prefeitura faz de conta de que ela se preocupa com isso, ela faz de conta que está criando políticas públicas, e aí a gente vive no mundo do faz de conta na questão da reciclagem. Então, a nossa discussão é em torno disso. Quando uma cooperativa como a nossa vai até a Ambev e diz, nós gostaríamos que vocês trouxessem esse programa com a inclusão das cooperativas de catadores. A primeira coisa que ela diz, eu não sou obrigado a fazer na sociedade. Por que ela não é? Se a lei é federal. Ela não é porque ela argumenta junto aos órgãos competentes fiscalizadores de que ela não tem condições de fazer em todas as cidades do território nacional e ela está fazendo alguns projetos pilotos. E aí, para por aí. Consegue empurrar com a barriga. E aí, o que nós vimos do outro lado? Por que a prefeitura tem que contratar uma cooperativa de catadores, como preconiza a Política Nacional de Resíduos Sólidos? Porque ela dá preferencialmente para que seja feito o serviço por aqueles que fazem até hoje e nunca foram reconhecidos pelo poder público municipal, né, quanto agente quanto do serviço. Certo. Porque ela pressupõe que o material que nós coletamos é o suficiente para manter as despesas. Tanto não é que o governo federal entendeu, quando promulgou a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que as cooperativas, somente com a comercialização do material, ela não se paga, ela não se é autossustentável. E aí é onde a gente começa o embate. Se uma cooperativa ela é organizada, ela tem o olhar de quem está de fora, de que lá existe uma Copergato, ou é um gestor fraudulento, qualquer que seja o motivo. Se ela vai numa cooperativa em que ela é totalmente desorganizada, a desculpa é, não posso ajudar essa cooperativa, porque ela não tem o mínimo de organização. E aí nós ficamos sempre à mercê do poder público local, que não faz o que teria que fazer, porque, como eu disse na audiência pública na Câmara, se o prefeito de uma cidade e o presidente da Câmara dessa mesma cidade não cumprem a lei, eles vão cobrar quem? E aí que a gente vive nessa guerra de titãs. Marcelo, me explica uma coisa, só um histórico assim, até da Cooperbem, por exemplo. O que a gente está falando é de uma evolução que houve naquele catador de lixo, né? Naquele catador de entulho da rua, assim, aquela pessoa que andava muitas vezes com um carrinho, puxando um carrinho assim. O trabalho que a Cooperbem faz é uma evolução desse tipo de atividade, né? Na verdade, Valdir, vocês conseguiram juntar essas pessoas e dar um pouco de dignidade para elas, né? Quando nós começamos a desenvolver essa atividade, e não tínhamos a pretensão nenhuma de sermos uma cooperativa, nós fomos procurar o que tinha naquele momento de políticas públicas voltadas para o segmento. Então, a figura do catador, hoje, ainda é assim, que é uma pessoa que bebe, que é uma pessoa que não tem casa, que não tem família, né, que pega qualquer material, que furta, que rasga saco de lixo. A imagem que se tem dele. Que se tem dele. Quando se fala de políticas públicas, é exatamente para fazer o quê? Fazer com que este trabalhador venha fazer parte de um grupo organizado, em formato de cooperativa, com a inclusão social e o desenvolvimento dessa atividade que é retirar do lixo que as pessoas jogam fora, transformando o que pode ser reciclado. Então a gente costuma dizer, nós tiramos do lixo o que é material reciclável. E aí você tem algumas ferramentas, como educação ambiental, como toda uma separação para trazer esse material melhor. Porém, o poder público não nos enxerga como tal agente. Ele só diz o seguinte, vou tirar esse morador de rua, que é assim que muitos são confundidos, vou botar dentro de uma cooperativa e ele vai trabalhar para a prefeitura. Por que ele vai trabalhar para a prefeitura? Aí a gente escuta um chavão, que ninguém trabalha de graça. E eu sempre coloco reticências, só os catadores. Porque o que ele recebe não paga o dia de trabalho dele. Entendi. Então, também tem, por que mandar um material reciclável para uma cooperativa, se eu posso mandar para um ferro velho, se eu posso vender? Tente sair, qualquer cidadão daqui, e vender garrafa de champanhe num ferro velho. Tente um cidadão sair de casa e tentar vender jornal num ferro velho. Tente um cidadão comum ir a um ferro velho e tentar vender caixinha de leite, que é embalagem Tetra Pak. A gente diz, isso é um mercado. Só se compra aquilo que tem valor econômico, né? Então, aí o que vem para as cooperativas? Exatamente o material que não tem valor econômico, mas tem o valor ambiental. Entendi. E é daí que vem o reconhecimento do poder público federal, através da lei, da Política Nacional de Resíduos Sólidos, que contempla que os catadores sejam apoiados pelo governo municipal, estadual e federal na aquisição de equipamentos, na infraestrutura.
em uniforme, capacitação, mais a prestação de serviço. E essa parceria, vamos dizer assim, com o poder público é importante, porque o poder público tem o poder de imposição, né? O poder público tem o poder de imposição até sobre a população, quer dizer, a cooperativa tem que receber todo o lixo, inclusive o lixo que não vale quase nada, como você falou, garrafa disso, daquilo, e a lata, a latinha, por exemplo, né? Não adianta a gente separar, as pessoas terem aquela prerrogativa, eu vou dar tudo menos a latinha, porque a latinha eu dou para não sei quem, a cooperativa tem que ser responsável por tudo. Né? Na verdade, Valdir, isso aí é até um motivo de muita discórdia entre essa discussão. O vereador Val fez um projeto de lei que fazia com que os condomínios separassem o material e encaminhassem para as cooperativas. Certo. Bom, poderíamos dizer que foi uma vontade do vereador, só que a maioria dos vereadores também apoiou essa iniciativa. Certo. Vai para o executivo e o executivo sanciona a lei. Então quer dizer que o executivo também entendeu que aquilo era importante para a cidade. Exato. Então agora vamos fazer com que esses outros cumpram a lei. Tem um ano mais ou menos isso. Né? 1 ano e meio mais ou Um ano menos. e meio. E aí o que a gente encontra? Os condomínios, que estão lá na peça da lei, simplesmente não separam o resíduo como precisariam para mandar para as cooperativas e alegam que os seus funcionários, eu vou até falar olhando para a Câmara, Valdir, para a associação dos síndicos, zeladores, quem quer que seja envolvido, trazermos isso para discussão. Porque um condomínio é um grande gerador. Se ele está de acordo ou não com a lei, isso é um outro assunto, mas ele tem que cumprir a lei. E aí, quando chamam a cooperativa a Cooperbem para buscar o material, o que a gente encontra lá? A latinha sendo vendida para um ferro velho, que não está dentro da Política Nacional de Resíduos Sólidos. A gente vê o condomínio vendendo óleo de fritura para uma ONG que não pode emitir nota fiscal. E aí querem nos entregar jornal, revista, vidro, árvore, entulho, pedra, lâmpada, tudo misturado, achando que nós temos a obrigação de separar esse material. Nós levamos isso ao conhecimento da Secretaria de Governo, com a doutora Ana Paula, e para nossa surpresa, pasmem-se, a doutora Ana Paula, que é uma agente da lei, né? Não sei nem se seria esse o termo correto, mas ela simplesmente diz, só mandar os fiscais não fiscalizarem. E é por isso que os condomínios não cumprem a lei. Então, o que nós temos que fazer? Fiscalizar quem? E aí nós vamos para a discussão sobre o tema de políticas públicas e a gente vê as barbáries mais incríveis, vamos dizer. Nós estamos entrando no 8º ano de governo da administração Maria Antonieta de Brito e eu ainda não sei diferenciar quando é a prefeita Maria Antonieta de Brito e quando é a cidadã Antonieta de Brito. É um conflito de ideias, porque o que ela fala não é a realidade. O que acontece na Prefeita, eu tenho um pedido insistentemente para todos os seus assessores e secretários uma reunião que tenha como pauta isso. Porque quando a sua administração tomou o galpão da Cooperbem no bairro de Jardim Brasil, a senhora com os seus secretários informaram que pagariam os aluguéis do nosso galpão. E nós hoje estamos com uma ação de despejo. Lá na Vila Júlia. Na Vila Júlia. Sabe o que vai acontecer, prefeita, se isso acontecer? E não está longe, porque o processo já vem andando há bastante tempo. Todos esses materiais estarão na Praça da Saudade. Onde nós vamos colocar? Equipamentos doados. Numa ação de despejo, você fica impedido. Impedido. Deixa eu te falar uma coisa. Nunca houve esse encontro de interesses, como você falou, por exemplo, Cooperbem, há uma outra cooperativa também. Sim, a Mundo Novo. Mundo Novo. Síndicos, administradores de condomínio, prefeitura e outros grandes geradores de lixo. Nunca houve um encontro, assim, esse momento de congraçamento e de lavagem de roupa suja, por exemplo. Vamos ver onde é que a gente pode, onde é que a associação pode ajudar, onde é que o que a cooperativa pode fazer, como é que faz isso, qual é o poder, o dever da prefeitura. Nunca houve esse encontro. Na verdade, Valdir, essa é uma ansiedade, um anseio da Cooperbem e do Marcelo Melo. Por que isso não aconteceu ainda? Falta de vontade política. É isso que a gente tem visto. Nós temos um problema na cidade e precisamos resolver. Só que, por exemplo, a quem cabe chamar essa discussão, chamar essa reunião de, como você disse, de lavar roupa? Claro. Ao poder público. Ele é omisso. Nós temos uma administração que é omissa no assunto.
Então nós relatamos, nós divulgamos, nós fazemos tudo o que precisa, denunciamos, fotografamos, registramos, encaminhamos. E o que o poder público faz? Nada. Nós temos insistentemente cobrado. Eu tinha muita esperança que quando o secretário Adilson Cabral assumiu a Secretaria de Meio Ambiente, não fosse naquele momento. Mas já passou bastante tempo e até agora, apesar de acharmos que avançou algumas coisas, de fato não avançou nada. O que mudou na relação coleta seletiva, população e administração pública? Nada. Muito pelo contrário. Nós estamos a qualquer momento também para perder programas que poderiam trazer recursos e equipamentos, simplesmente porque a prefeitura não cumpre a parte dela. Num documento assinado há 1 ano e 4 meses atrás. Mais precisamente no dia 14 de outubro de 2014. E essa questão da reciclagem de lixo, já houve um tempo, né, como a gente estava falando no Império Romano, e todas as outras evoluções que esse assunto proporcionou, pelo tempo, pela história, mas hoje em dia é questão de lei, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre esse Plano Nacional de Resíduos Sólidos. A gente só vai fazer um intervalo comercial e já voltamos já com mais um bloco do programa Assunto Cidade, para falar sobre esse assunto para lá de importante que tem que estar na pauta aí do dia a dia de tudo quanto é autoridade pública, para você que é candidato a algum cargo eletivo e para você, cidadão principalmente, que afinal de contas somos nós que estamos pagando o dinheiro da coleta, que é um dinheiro que literalmente está indo para o lixo. O programa Assunto Cidade volta já já com mais um bloco da entrevista com o Marcelo Mello. Fique com a gente. Garanta pontos positivos para o futuro do seu filho. No Colégio Alfa Guarujá, ele vai somar pontos. O aprendizado é realizado por meio do sistema positivo de ensino. Salas com números limitados garantem o total aproveitamento das aulas. As atividades extras promovem a socialização dos estudantes. O Colégio Alfa Guarujá oferece acesso ao portal educacional, onde você acompanha o desenvolvimento escolar do seu filho, confere as atividades e os eventos realizados no interior da unidade escolar e ainda conta com os artigos de renomados profissionais da área educacional. E no portal, o aluno encontra apoio nas pesquisas escolares com acesso a sites seguros. A vida oferece oportunidade para todos e a escola é que faz a diferença. Venha conhecer o Colégio Alfa, Rua Washington, número 293, no Guarujá. Telefone 3355-2790. Há 22 anos no mercado, a Texa especializou-se em realizar sonhos e superar expectativas. A Texa garante excelência na execução dos mais arrojados projetos residenciais e corporativos, utilizando a soma da experiência de ambos segmentos em todas suas obras. A qualidade do residencial, a agilidade do corporativo e total gerenciamento resumem o produto que a Texa entrega a seus clientes. Litoral, Avenida Ademar de Barros, 1347, terceiro andar. Telefone 13-3308-1717. Grande São Paulo, Alameda Grajaú, 129, sala 309-310, Barueri. Telefone 11-2424-8117. Texa Construtora. Há 22 anos construindo sonhos. Olá, amigos, bem-vindos a mais um bloco do programa Assunto Cidade. Hoje entrevistando o Marcelo Mello. Ele é presidente da Cooperbem, cooperativa de reciclagem de lixo que fica ali na Praça da Saudade, no bairro da Vila Júlia, aquela praça do cemitério da Vila Júlia. No primeiro bloco, o Marcelo fez um relato aqui das dificuldades que a cooperativa enfrenta diante de uma cidade que não leva a sério um programa de reciclagem de lixo como deveria levar. A gente não está falando aqui, fazendo crítica vazia aqui a uma administração ou a outra, na verdade a todas. A questão da reciclagem de lixo é uma coisa que vem aí há décadas, encantando o mundo e fazendo a riqueza de muitas cidades médias, assim como Guarujá. Então, é um assunto muito importante que a gente faz questão aqui sempre de enaltecer esse trabalho realizado pela Cooperbem. No primeiro bloco você falou um número muito interessante que eu fico sempre impressionado. Uma cidade que tem 300 e poucos mil habitantes, né, na sua população normal, né, sem a população flutuante, produz 400 toneladas de lixo por dia. Em média.
Em média, em média. Tá, Isso podendo envolve ter a pico. temporada, poderia envolver a temporada também para fazer essa média, entendi. E tem os picos, né? A gente, na verdade, não tem um número exato que é divulgado, mas a gente tira uma média pela população, pela quantidade de caminhões que passam e dos últimos relatórios que a gente teve acesso da própria empresa que faz a coleta de resíduos no município. Vamos tomando por base essas 400 toneladas, com a tua experiência, com a tua vivência, logicamente, aí não uma conta exata, mas dessas 400 toneladas, todo dia a empresa responsável pelo lixo, que é uma empresa particular, contratada com dinheiro da gente, passa e recolhe e cobra por tonelada. Ela vai cobrar, vamos supor, naquele dia 400 toneladas. Quanto que dessas 400 toneladas você imagina que poderia ser reciclado, separado, recolhido pela Cooperbem e pela Novo Mundo, e que não fizesse parte desta conta que é cobrada da gente? Ó, Valdir, Dos 400. Quando eu faço as palestras, eu levo esses números para, inclusive, como eu digo, brincar com as pessoas na hora. Nós vamos fazer a coisa de trás para frente. Hoje, a Prefeitura Municipal do Guarujá tem um contrato com uma prestadora de serviço, independente do nome da empresa, que não é o que voga, Claro. certo? Poderia ser qualquer uma. Esse contrato, do que a gente tem conhecimento, ele gera em torno de R$50 mil. O que é pago por este serviço? Um caminhão compactador, um motorista e 2 ajudantes, tá? Para realizar a coleta seletiva. Quem vai emitir relatório, fazer nota fiscal, isso aí é uma outra situação. Com este mesmo valor, a Prefeitura Municipal do Guarujá poderia contratar a Cooperbem com um caminhão, um motorista, 2 ajudantes, 8 separadores, 3 prensistas, um administrador, um aluguel de galpão, água, luz, telefone, vale transporte e vale alimentação. O que você preferiria? Além logicamente você está contratando mais gente, mas além disso tem toda a economia, né? Toda a economia que é gerada. Então, aí é o primeiro. Segundo, quando a gente vê números voltados à coleta seletiva, eu chamo para uma discussão técnica qualquer pessoa que venha me chamar de mentiroso. Tá? Os números oficiais da coleta seletiva do Guarujá não chegam a 0,0001%. Quando divulgam 1%, isso é irrisório, isso é sonho. 1% já seria, já estaríamos falando de 4 toneladas, em média. Dia. É. Então, como não se faz 4 toneladas dia, né, por isso que eu digo, porque tem 2 cooperativas na cidade. A gente recebe mais ou menos 700, 800 quilos de material por dia. Desse, quando vem o programa. Desse material que chega, 70% é lixo. Porque foi compactado com vidro, porque está molhado, porque tem lata de tinta, tem um monte de coisa que não deveria estar no meio. Então, isso vira lixo. Então, a gente contabiliza uma média de 300, 400 quilos de material reciclável por dia, chegando da coleta seletiva oficial. Multiplica isso aí por 20 dias, você não tem 10 toneladas. Agora, lixo você tem de segunda a segunda, todos os dias do ano. Então, se eu pego 30 dias vezes 400 toneladas, estou falando 1,5 milhão. Eu não chego a 120 toneladas. Esse lixo que você falou que é o lixo, vamos supor, oficial, o lixo reciclado oficial, que é o que vem da mesma, é a mesma empresa que recolhe o lixo regularmente na nossa casa, que passa com um caminhão em determinado momento, determinado dia da semana, tá? E recolhe só o reciclado. E aí eles prensam e levam para as cooperativas, é isso? Isso. E no nosso caso, o material que chega para a gente lá é totalmente contabilizado. Agora tem um dado interessante. Tem um dado interessante. A lei do VAL, ela exigiu que os condomínios separassem todo prédio que a gente vai ver, a não ser que o prédio esteja totalmente irregular, que aí cabe ao telespectador até que está assistindo, que mora em prédio, exigir que no seu prédio tem que ter 2 lixeiras no seu corredor de lixo. Uma lixeira de lixo normal e uma lixeira de lixo reciclado. Só que muitas vezes esses 2 sacos são colocados no mesmo caminhão. E aí tem uma outra... Isso não foi ninguém que me contou, eu já cansei de ver. E aí o que a gente conversa, quando a lei foi feita, eu acredito que pressupôs-se... A boa intenção. Que quem ia buscar era o caminhão da Terracom, da coleta seletiva, e encaminharam para as cooperativas. Mas está faltando um elo aí, né? O que ocorre? Vários elos aí. O que ocorre? Este material é de interesse das cooperativas e dos catadores, não do coletor do caminhão de lixo. Então, se o condomínio separou o material e misturou tudo junto... Não, o condomínio não. Não. Eu estou dando um exemplo. Certo. Colocou tudo junto. Para o cara que foi lá
coletar no caminhão compactador, ele vai botar. Para ele é saco. Para ele é saco de lixo. É saco de lixo. Quando o condomínio manda esse material para a gente estar contaminado, como é que ele sabe que o material está contaminado para fazer certo? Não sabe. E aí, a gente tem uma coisa muito interessante. Já foi feita uma pesquisa no Brasil, Valdir, que a maioria das pessoas que tem a separação ou a coleta seletiva já incutida no seu cotidiano, prefere entregar o material para os catadores, para as cooperativas. Exatamente. Então, determinado condomínio faz o trabalho com as cooperativas e não quer entregar, no caso, para a empresa que faz a coleta de material reciclável. Liga para a Cooperbem. Cooperbem, você pode vir buscar? Não, eu não posso. Por isso que eu acho que é super importante esse contato entre a Cooperbem e os síndicos, pelo menos no caso dos condomínios, e a entidade que congrega o síndico, para que haja a formação desse elo. O prédio não pode pegar os 2 sacos e colocar diante do caminhão coletor. E muitas vezes, Valdir, a gente está falando isso por experiência própria. Claro. A gente chega no condomínio, até tem os 2 sacos, tá? Mas o material está separado, aquilo que é a latinha, a gente vê. Você repara tá? Que tá lá. Então a latinha não vem para a gente, não chega. A latinha é a quantidade mínima que vem desse material. Que é o que vai garantir um pouco mais de renda para a cooperativa. Exato. Então, o que nós tínhamos conversado? Trazermos sacos de cor diferente do que é comercializado no mercado. Certo. Seria o nosso código de barra. Certo. Porque seria facilmente identificado quando esses condomínios vendem para os ferros velhos e aí caracterizaria a desconfiguração do cumprimento da lei. Claro. Nós também fomos fazer um diálogo com a administradora Lelo. Olha, a prefeitura tem o serviço dela. Se vocês querem nos contratar para fazer o serviço, em até 200 condomínios, com pelo menos 10 prédios, apartamentos em cada condomínio, sairia uma taxa de mais ou menos R$5 por condomínio. Por condomínio não, por residência. Por mês. E aí nós entregaríamos o relatório, manteríamos todo esse grupo de trabalho. E aí a Cooperbem se encarregaria de ir atrás de fazer todo o trabalho de educação ambiental, sensibilização, a coleta... E a logística de recolher. Tudo isso. O que ocorre? A prefeitura foi às administradoras e notificou, dizendo que elas tinham que fazer, separar e encaminhar para a Terracom. E aí o que aconteceu? Quando os condomínios começaram a mandar os seus endereços para, no caso, a SEMAN, a Terracom disse, não, esses endereços eu vou no que está no contrato. Então a prefeitura chama as cooperativas para que nós façamos isso graciosamente. Aí é brincar com a gente. Cá entre nós, e a Terracom ainda reclama de dinheiro, hein? Então, é disso que nós estamos discutindo. Claro. Cadê essa prestação de serviço? Exatamente. Em 2014, a discussão era, não temos como fazer porque tem um contrato com a Terracom. Passou 2015 inteiro. Chegamos agora em 2016 e hoje a gente ainda não tem uma resposta. Eu tenho um bom diálogo com o secretário Adilson Cabral, com o Adilson de Jesus. Claro. Fato, nada mudou, gente. Nada mudou. É isso que eu fico triste. É essa inércia. É essa falta de comprometimento de fazer com que isso se torne realidade. O Plano Nacional de Resíduos Sólidos impôs um período, impôs uma data para 2012. 2012. Não foi adiado? Foi adiado porque aí se juntam os prefeitos para dizer que não consegue fazer porque não tem dinheiro. Mas já está em vigor. Agora já está em vigor. Na verdade, por que não conseguem efetivar? Porque o poder público não tem competência nem capacidade de fazer com que isso aconteça. A não ser juntar os atores imprescindíveis para o processo. Porque o problema não é questão financeira. O problema é, vamos resolver o problema. Exato. Qual é o problema? Separar o que é lixo do que é reciclável. Hoje a gente vê todo esse tipo de material misturado. Você vai ali no bairro de Morrinhos, Valdir, parece que ali é um cemitério de caixa de televisão. Você vai ali, praticamente toda a esquina do bairro de Morrinhos, né, você tem um bota fora. A quantidade de material reciclável que você vê, garrafa PET, PAD, papelão, é muito grande. É muito grande. E aí, o que nós achávamos? O poder público está vendo toda essa dificuldade, vai chamar as cooperativas e dizer, olha, vocês podem trabalhar conosco nesse sentido? Hoje a gente só ouve conversa, Valdir. Marcelo, além dos condomínios, que a gente se prendeu um pouco, tem outros grandes geradores de lixo também, que bastaria talvez a imposição ou às vezes até uma conversa, né,
desde que houvesse, como você falou, essa vontade política, como hotéis e supermercados. Né? Na verdade, Valdir, então, foi meio de junho, mais ou menos, foi lançado 2 portarias pela semana. Uma portaria que tratava do cadastro das entidades, das cooperativas no caso, e um outro dos grandes geradores. Isso foi em junho. Hoje, conversando com o secretário Adilson Cabral, ele disse que ele já tem os dados e vai estar chamando uma reunião para tratar do assunto. Quando? Acabou janeiro. Se eu já tenho isso em junho do ano passado, preciso tabular, preciso ter tempo? Claro que eu preciso. Mas nós temos hoje 7 meses que isso se passou. Quando entregar, eu não sei. Mas então é tudo para ontem? Não, é tudo para quando eu tiver tempo para fazer isso. O que agora a gente ouve falar muito, não por eles, né, mas por algumas pessoas, que tudo agora está focado, voltado para o incidente que houve na Local Frio. Mas espera aí, cadê os outros atores desse processo? Os supermercados, que são os grandes geradores, eles continuam colocando seu resíduo para a terra coletar. Quem está pagando esse lixo? Qual é o grande resíduo de um supermercado? É o papelão? Papelão é o carro-chefe. Papelão é o carro-chefe. E aí a gente tem uma outra coisa que nós, cooperativas, estamos sofrendo. O material reciclável, ele é commodity. Então, hoje, por exemplo, você não consegue vender ferro por mais do que 10 centavos. Papelão, o preço despencou. Então, quando você não tem esse valor financeiro, então, o que a gente diz, quando todo mundo vai em busca de aumento, né, ou da taxa ou do seu salário, nós temos a depreciação no valor do material. Mas nós continuamos com o aluguel para pagar, com a luz que sobe, com o diesel que sobe, com o caminhão. Como é que a gente mantém esse trabalho? Nós hoje passamos por sérias dificuldades e o que mais nos deixa triste, Valdir, é que nós sentimos, em todos esses anos da administração Maria Antonieta de Brito, que existe uma vontade de que isso se torne realidade. Agora, entre essa vontade e realizar, é o que eu sempre pergunto, por que a prefeita não nos chama? Nós não somos qualquer entidade, nós não somos qualquer segmento, e nós somos daquele pacto de governabilidade que ela chamou, nós somos uma das alternativas. E eu costumo sempre dizer o seguinte, quando a Política Nacional de Resíduos Sólidos ela foi promulgada, colocaram uma granada na mão dos prefeitos. Essa granada chama-se coleta seletiva, uma parcela do lixo. Os catadores são aqueles que podem auxiliar os prefeitos a fazer isso. Desmontar a granada. E os prefeitos não conversam conosco. E eu já falei, prefeita Maria Antonieta de Brito é a principal ou a maior autoridade do nosso município. Eu me recuso a conversar com a senhora numa escada. Isso não é assunto para se conversar de botequim. Isso é coisa para se sair com uma pauta, com uma reunião. Sem dúvida. Valdir, como é que a Prefeitura do Guarujá, quando vai construir a UPA do bairro de Jardim Brasil, constrói uma UPA do lado de um galpão de reciclagem? Se tem todo um programa de gerenciamento das áreas públicas, como é que a Prefeitura constrói a unidade que eles têm lá hoje, eles chamam de Regional de Morrinhos, num galpão da Cooperbem, oficializado com documento, com decreto, sem sequer nós sermos informados, Valdir? Isso é um descaso com a lei. E aí eu vou lá e converso com o senhor Leandro Matsumoto, que é advogado, que se lixa. Eu vou lá e converso com a doutora Ana Paula, que é advogada, se lixa. Como é que advogados que trabalham como secretários, desenvolvem sua atividade, podem ignorar a lei? Exatamente. É isso que eu fico impressionado. Nós temos um telhado que a qualquer momento pode cair e machucar alguém. Sabe o que eu comecei a fazer, Valdir? Agora eu mando uma cópia para a secretaria pertinente e uma cópia para o Ministério Público. Eu falei, agora a Cooperbem não vai sozinha. Todos eles sabem disso. O secretário, Adilson de Jesus, Adilson Cabral, pelo amor de Deus, me ajudem a ajudar vocês. Vocês foram lá em outubro e viram a situação. Hoje, finalzinho de janeiro, e vocês só me dizem, estamos vendo. Eu não consigo entender isso, Valdir. Você falou do Ministério Público, eu lembrei, o atual promotor da área pertinente ao meio ambiente é o Dr. Osmair Chama Júnior, que tem um trabalho de reconhecida competência na área de infância e juventude, onde ele atuava antes. Já houve algum contato recente? Houve algum contato recente seu com ele? Na verdade, Valdir, eu criei um certo, como é que eu posso dizer? Não tenho mais crença no Ministério Público Municipal, o que atua na cidade do Guarujá. Independente do promotor que está lá e sem ofensa a ele, claro, todos os que antecederam a ele,
Quando nós fomos procurar o Ministério Público, achando que seríamos ouvidos, nós fomos taxados como pessoas ou entidades que queriam tensionar a prefeitura a fazer um contrato conosco. Simplesmente arquivaram todos os processos. Então, o Ministério Público criou um grupo chamado GAEMA, que em março criou essa discussão. Então, a doutora Ana Flávia está pilotando um processo com relação a isso. E, pasmem, eu fui lá, dei uma lida, porque nós também somos citados nesse inquérito, a quantidade de inverdades que a Prefeitura Municipal do Guarujá informa ao Ministério Público sobre as cooperativas é um negócio que, olha, eu fiquei triste de ver, porque eles acreditam que é verdade. Quando, na verdade, essa guerra que se trava no poder público pela redução de custos, de despesas e tudo, as cooperativas de catadores são, na verdade, são encarados como adversários, quando, na verdade, são aliados. Exatamente, Valdir, e é isso que, para a gente, deixa muito triste. Semana passada, nós tivemos que desligar 4 cooperados, e aí a gente faz uma reunião para ver, na verdade, quem tem alguma condição para poder não estar mais trabalhando conosco, porque nós não temos como pagar todos. A quantidade de material reduziu, porque nós deixamos de fazer coleta em muitos lugares, porque não temos como marcar com um custo. Trabalho é feito, mas não tem como remunerar. A prefeitura fica o tempo inteiro nos dizendo, faremos o contrato, faremos o contrato, faremos o contrato, e a gente está escutando isso há tanto tempo. E aí, Valdir, até para acrescentar, você veja só, o secretário Adilson Cabral, quando era secretário de Finanças, se não me falha a memória, elaborou um contrato e nós tivemos por um período de 1 ano um contrato. Não foi renovado, porque o setor de contratos nos chamou e disse, esse contrato não pode ser renovado porque foi emergencial. Nós não tínhamos o que fazer, então viemos só discutindo. Hoje, conhecendo um pouco mais, eu descubro que aquele contrato poderia ter sido renovado por mais 1 ano, então não foi por quê. Então os secretários sabem por que eles não estão fazendo esse tipo de serviço. Por isso que a minha conversa, prefeita Antonieta, eu gostaria de ter, olhando nos seus olhos, eu gostaria de acreditar que a senhora não tem nada a ver com tudo isso de errado que acontece. Você falou de escadaria, teve esse contato em escadaria, sim? Não, Valdir, porque volta e meia... Modo de falar. Modo de falar, porque eu sou muito envolvido com as coisas que acontecem na nossa cidade. Nós tivemos recentemente a renovação da bandeira azul, que é um trabalho árduo, de dignificar a nossa cidade, extremamente importante para nós. Eu encontrei a prefeita no evento. Só que eu fui no evento da bandeira azul, eu não fui para falar de coleta seletiva. Eu sempre tive esse respeito às autoridades. Mas e aí, o que aconteceu? Não, porque eu estou solicitando uma reunião com a prefeita. Entendi. Marco, faço o protocolo, faço agendamento, faço o pedido e só escuto, estamos vendo. Então sabe o que parece? Que a prefeita não quer nos receber. Porque saber ela sabe. Então por que ela não quer nos receber? Porque ela não tem a alternativa, não tem a resposta? Esse é o saldo da Cooperbem após, como você falou no início, 10 anos de existência jurídica, né? Fora esses outros 5 anos aí de atuação. Infelizmente, o programa já até passamos do tempo, mas você sabe que esse assunto é um assunto que me encanta particularmente, me empolga particularmente. Você pode contar sempre com a sua cidade para a gente divulgar essas questões e aguardar, e deixo espaço ainda para você dar uma última mensagem para o telespectador e para as autoridades, principalmente. Eu vou colocar o seguinte, Valdir, nós teremos uma reunião do Condema agora no dia 2, se me falha a memória, acho que foi isso que o pessoal divulgou. Mas eu gostaria, como você mesmo solicitou, que a SEMAN ou a Secretaria de Governo chamasse esses atores envolvidos nesse assunto. Mas não é para quando acabar a administração ou quando for definido quem serão os candidatos. Para ontem. Isso é para ontem. E que nem eu digo, a coisa que mais me preocupa dessa administração é o que nós teremos no novo ano que virá. Com um novo prefeito ou com a nova prefeita que venha na próxima gestão. Eles estão preparando? Estão. Mas há quanto tempo? Aí, qual é o grande problema que eu também vejo? Já nós teremos o período eleitoral. Então nós teremos meio ano que não vamos conseguir fazer nada. Então essa é a grande dificuldade. E, como mensagem final, eu gostaria de agradecer a essas pessoas que, sabendo ou não, contribuem para que a Cooperbem consiga se manter em pé. Eu sempre digo que nós estamos na UTI, mas volta e meia chega um abençoado, ele liga o balão de oxigênio, ou ele encosta a janela. Senhor Figueiredo, eu não tenho palavras para falar com o senhor.
O senhor foi mais do que um pai para todos nós na Cooperbem. E, infelizmente, às vezes conversamos com o senhor, mas nós dependemos de pessoas da administração pública que, ao contrário do senhor, um homem honrado que tem palavra, os administradores públicos da nossa cidade deixam muito a desejar, independente da sua moral, da sua idoneidade. Essa administração é muito difícil, porque sequer eles se comprometem porque sabem que não vão cumprir. Eles vão nos dando o que a gente diz na linguagem, um passa-moleque. Obrigado, Marcelo, pela entrevista. Obrigado a você pela audiência. E fica um recado aí para as autoridades públicas da Prefeitura, do Ministério Público, como o próprio Marcelo Melo lembrou, para que esse assunto que é tão pertinente aí para o cotidiano, para os dias de hoje, seja finalmente resolvido em Guarujá. Essa coexistência entre Guarujá e a cidade de Guarujá e o seu próprio lixo. O programa Assunto Cidade volta amanhã com uma nova edição. Até logo a todos.